Olá, pessoal! Nós estamos chegando ao fim da nossa disciplina. Hoje é a última aula, a próxima aula será a aula de revisão. Então, não percam a próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre gestão de conflito. Alguém já trabalhou com gestão de conflito? Alguém já geriu, já administrou algum conflito? Seja na escola, na turma de brincadeira, na infância, na faculdade, no trabalho, alguém já participou, alguém já fez esse, vamos dizer assim, foi mediador da gestão de conflitos? Acho que sim. Eu vi que alguém ficou aí meio que lembrando do que já aconteceu e da forma com a qual lidou, trabalhou na equipe que estava lá, naquela parte lá na gestão de conflito. Qual foi o conflito? Qual foi a hora que vocês realmente tomaram a responsabilidade para si e foram lá? Vamos lá, apaziguar cada um para um lado e nada de brigas. Porque cada ação tem uma reação. Se eu dou um tapa, eu vou levar outro, consequentemente, não é isso, pessoal? Então, a gente precisa saber gerir um conflito, que seja, como eu falei, dentro da empresa, até na família da gente, acontece. Sabe que nossa família também, de certa forma, ela é uma empresa. Ela vai ter vários, de repente tem vários irmãos. Eu vim de uma família grande, uma família com 7 irmãos, 4 homens e 3 mulheres. Imagina quando nós éramos criança. Minha mãe tinha que gerir os conflitos dos filhos. Como se não bastasse os conflitos na empresa onde trabalhava, ainda tinha os conflitos com os filhos. E, gente, vou ser sincera para vocês, eu sempre fui uma criança maravilhosa. Eu nunca briguei com meus irmãos. Minha mãe praticamente não teve trabalho comigo. Minha mãe é uma guerreira, olha só, estava gerindo o conflito dentro da família, que é muito complicado. Então, em todos os lugares, todos os ambientes, em lugares da escola, faculdade, rua, brincadeira de rua, em casa mesmo, no relacionamento pessoal, interpessoal, sempre há um conflito que seja um pequeno conflito ou um grande conflito. Nós precisamos entender e saber lidar com esses conflitos, tá? Então, a gente aqui vai abordar um pouco sobre o que é o conflito e sobre a gestão de conflitos. Vamos lá? Vamos começar aqui? Vocês lembram quem sou eu? Muito bem. Senhora Empatia. Na gestão de conflitos, a gente também utiliza muito a empatia. A gente utiliza a empatia, a gente vai utilizar a ética, a comunicação bem-sucedida, até o nosso marketing pessoal a gente vai usar aqui. Vai a liderança. Então, a gente hoje vai gerir o conflito. Quem foi que já geriu um conflito? Onde foi que você geriu o conflito? Vamos lá? Gestão de conflitos é o segmento de uma organização responsável pela administração de conflitos entre indivíduos, grupos e organizações. Grupos e organizações presentes de uma empresa, tal como os conflitos entre organizações e outras empresas, outras pessoas, porque a gente às vezes não precisa somente, não temos que gerir somente os conflitos dentro da empresa, dentro da nossa equipe, mas às vezes até fora da nossa empresa, com equipes de empresas de vizinhas, ou equipes ou empresas ou organizações que trabalhem com o mesmo segmento que o nosso. É muito comum isso acontecer. Às vezes você acontece também conflito entre, deixa eu dizer, o mais comum que eu já vi. Eu já vi alguns problemas entre ambulantes. Eles vendendo o mesmo produto e eles começaram a discutir porque um estava gritando mais alto e estava vendendo o produto mais barato e aquele outro não conseguia. E começou aquele problema, aquele conflito. Então, eram 2 empresas diferentes, mas que estavam conflitando entre si. Por isso é importante entender. Então, o conflito ele pode acontecer dentro da empresa, ele pode acontecer dentro da sua casa, ele pode acontecer na rua que você mora, ele pode acontecer na faculdade onde você estuda, pode acontecer em qualquer lugar. Vamos assumir responsabilidade e tentar gerir os conflitos que virão pela frente? Aqui a gente tem o apaziguador ou o gestor de conflitos. Toda empresa deveria ter um gestor de conflitos. De repente, geralmente quem faz essa parte é a gestão de pessoas junto com o gerente ou com a liderança. Ela faz a gestão de conflitos. E acontece muito dentro da empresa, porque das empresas que eu passei, eu já vi vários conflitos.
Alguns eu tive que intervir realmente para que, vamos dizer assim, separar as pessoas para que não acontecesse a via de fato, de brigar mesmo, de tapas, de se estapear. Então, precisa realmente começar a ter essa sensibilidade. Quando ver que o clima está ficando pesado, está ficando complicado ali, um não está respeitando o espaço do outro, vai lá e já separa. Manda um passear, respirar lá fora, contar até 1000, depois volta. Qual o conceito de conflito? Conforme Berg, em 2012, a palavra conflito vem do latim conflictus, que significa choque. Entre duas coisas, duas pessoas, o embate de pessoas ou grupos opostos que lutam entre si, ou seja, é um embate entre duas forças contrárias. Pode ser duas pessoas, pode ser dois carros, que, consequentemente as pessoas vão estar lá dentro. Mas quem vai estar conflitando diretamente são os carros. Ou as pessoas lá numa briga, numa luta, vias de fatos mesmo, são as duas forças que são contrárias, que estão se conflitando. Então, a gente precisa ter essa acessibilidade. Um bom líder, um bom gestor, ele precisa entender o que é conflito. E ele precisa saber mediar os conflitos mesmo, ele precisa saber separar. Ele precisa entender sobre tudo. Cada conflito, de repente, tem um tema, tem um porquê diferente do outro. E ele precisa estar bem atento a isso. Aplicado à realidade, conflito é um estado antagônico de ideias, pessoas ou interesses, e não passa, basicamente, de existências de opiniões e de situações divergentes ou incompatíveis, já diz Berg, em 2012. Ah, pessoal, vocês estudaram sobre a aula passada, vocês fizeram pesquisa? As pesquisas? Leram sobre o assunto? Trabalho em equipe, pessoal. Já esqueceram o tema da aula passada? Ai, ai, ai. Vamos pesquisar. Daqui a pouco vai ter questionário, daqui a pouco vai ter avaliação, e é necessário que vocês pesquisem e estudem sobre o assunto, tá bom? Berg, em 2018, na página 18, afirma que o conflito nos tempos atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto, compreendê-lo e saber lidar com ele é fundamental para o seu sucesso profissional e pessoal e profissional. Você precisa saber entender, você precisa entender e saber lidar com os conflitos. Aí você vai começar a ter um panorama, você vai entendendo o que está acontecendo, você começa a ter, mais na frente você vai ter um sucesso. Porque quando surgir o conflito, algum problema, você vai lá e vai mediar, você vai lá e vai resolver. Por quê? Porque você está entendendo, você sabe o que é que está se passando. E é muito importante você entender a empresa que você trabalha também, para você, na hora que acontecer esse problema, você conseguir gerir. Você imagina, vocês estão numa empresa, já aconteceu comigo, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando. Eu coloquei essa foto aí, como eu costumo dizer, a imagem, vocês já sabem, né? O que é que vocês me dizem aí? Você já imaginou numa empresa? Eu aprendi com o tempo, com a maturidade, com a minha idade mesmo, que em alguns momentos, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Para cada ação, existe uma reação. Quando dois não querem, um não briga. Então, é muito importante vocês saberem disso. Por quê? Porque, olha só, imagina chegar um fato desse aqui, como já aconteceu em uma empresa que eu trabalhei. Eles começaram, eu costumo dizer, que eu fui gerente de uma loja, e eu sempre, gente, não me entenda como se eu não quisesse que as pessoas conversassem, sorrissem, brincassem, não. Mas eu sempre pedi para a minha equipe que elas tivessem muito cuidado e tivessem a sensibilidade de entender o colega de trabalho, de observar e ter a sensibilidade de saber se aquela pessoa estava bem ou não. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito essa questão de, talvez seja por isso que eu tenha escolhido minha formação, minha graduação em recursos humanos. Porque eu gosto de observar nas pessoas. Eu tenho uma equipe hoje que não é querendo ser mais do que ninguém, mas eu conheço cada um da minha equipe. Não só
pelo nome, não só pela história que tem de vida, mas também quando ela chega, um funcionário da minha equipe chega, um colaborador da minha empresa chega, eu consigo observar nele e sentir se ele está bem ou não. Então, quando eu começava lá na outra empresa que eu trabalhava, eu lembro que eu era gerente de loja e os meninos, eu digo assim, os mais jovens, 17 não, de 20, 21 anos, tinha muita brincadeirinha de dar tapa, a sua aquela outra, aquilo outro, e todos estavam rindo na gargalhada. E eu sempre dizia, pessoal, tenham cuidado, porque nem todos os dias aquela pessoa que brinca com você, ela vai estar bem. De repente, em algum momento, ela vai chegar, não vai estar bem psicologicamente, ou com problema na família, e você vai tirar esse tipo de brincadeira, essa mesma brincadeira que vocês estão tirando hoje, você vai tirar com essa pessoa não vai gostar e de repente vai ficar discutir com você e vai criar um problema muito grande. Então, vocês que costumam brincar assim, tenham muito cuidado, porque um dia pode ser que, como a gente também fala, a casa caia. A pessoa não está bem psicologicamente, a pessoa está passando por um problema pessoal, um problema familiar, está sensível, e se você olhar para aquela pessoa, de repente, chamar de feio, todos os dias você chama a pessoa de feia. Ou todos os dias você, quando a pessoa passa, você sorri, mas sorri de maneira sarcástica, não é de sorrir de alegria. E a pessoa vai brincar, aí fulano aí, não sei o que e tal, beleza, mas um dia você vai chegar, você não vai estar bem, a pessoa vai te chamar de feio, qual é a resposta que você vai dar? Como é que você vai aceitar, vai encarar essa brincadeira? Nem todos os dias a maré está para peixe, nem todos os dias a gente está bem psicologicamente. De repente, um dia vai acontecer isso. E foi o que aconteceu. A determinada pessoa brincou com a outra, o que sempre fazia. A pessoa não gostou, se estressou, já começou a ficar nervosa e começou a proferir palavras para atingir a outra, foi uma coisa impressionante. Se eu não tivesse chegado no momento e tivesse dito, A, vá para lá, respire, B, fique aqui no seu cantinho e deixe os ânimos acalmarem. Quando os ânimos acalmarem, a gente vai conversar porque eu quero entender o que foi que aconteceu. E quando tudo passou, que a pessoa resfriou, respirou, contou até 1000, voltou, eu digo, vem cá, o que foi que aconteceu? E aí a pessoa disse, porque fulano me chamou de feio. E eu falei, bom, mas todos os dias ele te chama de feio, você chama ele de feio e nunca teve nenhum problema. O que é que está acontecendo? Por isso que também a gente precisa ter cuidado. Os problemas de casa, eu sei que é difícil, gente, mas os problemas de casa, como a gente costuma dizer, tem que deixar na porta. Não pode misturar. Se não está te agradando a brincadeira, é chegar. Fulano, eu não gosto dessa brincadeira, a partir de hoje vamos trabalhar só essencialmente profissional, vamos conversar. Fora isso, eu não quero conversa com você. Pronto, evita-se problemas. E não você deixar esse fato. Então, praticamente, eles se estapearam dentro da sala. Se eu não tivesse chegado no momento e falado, o que aconteceu? Eu tive que colocar cada um no seu lugar, respirar. Depois que o tempo passou, eles conversaram e fizeram as pazes. Mas isso é complicado. Então, saiba brincar com o outro. E tenha a sensibilidade de entender e de enxergar nas outras pessoas se elas estão bem ou não. Se não estão bem, respeita o espaço, como eu digo, respeita o espaço, fica lá, eu venho para cá, continua fazendo, fala, só é essencial. E não chegar aí. Imagina, chegar a esse ponto. Imagina o mediador também, o que poderia ter sofrido numa hora dessa. Estava tentando gerir o conflito e, de repente, seria mais uma vítima do conflito. Já para Chiavanato, em 2004, conflito ocorre pela diferença de objetivos e interesses pessoais e é parte inevitável da natureza humana. Constitui o lado oposto da cooperação e da colaboração. A palavra conflito está ligada a desacordo, discórdia e outras coisinhas mais. Então, Chiavanato, em 2004, ele fala, dá uma lida no livro de Chiavanato 2004 e pesquisa sobre tudo, sobre o conflito, sobre essas coisas que eu estou falando. É muito importante, não para por aí. Para que haja conflito, além da diferença dos fatores que eu citei anteriormente, deve haver uma interferência deliberada de uma das partes envolvidas.
Ou seja, quando uma das partes, como eu falei lá, lembra? Quando uma das partes, seja o indivíduo ou grupo, tenta alcançar seus próprios objetivos interligados com alguma outra parte, a qual interfere na busca de atingir objetivos, é igual quando você está concorrendo ou quando você está trabalhando com pessoas. Quando eu concorro, eu estou concorrendo contra alguém, né? Então, eu estou concorrendo contra atingir a minha meta e, de repente, não prejudicar, mas não vamos dizer prejudicar, mas a minha meta, quando eu quero atingir a minha meta, eu não estou me importando nem aí com o que o outro está passando. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa trabalhar junto e atingir o mesmo objetivo. Desta forma, conforme Chiavenato, em 2004, página 416, o conflito é muito mais do que um simples acordo ou divergência. Constitui uma interferência ativa ou passiva, mais deliberada para impor um bloqueio sobre tentativas de outra parte de alcançar seus objetivos. É como eu falei agora, quando eu concorro contra alguém. E aí eu tento bloquear a outra pessoa para que aquela pessoa não tenha o objetivo de me vencer. Nós temos alguns tipos de conflito. Vocês já ouviram falar em tipos de conflitos? Quais são os tipos de conflitos? Isso mesmo. Isso é um tipo de conflito. A gente vai falar aqui sobre alguns tipos de conflitos, tá? Existem vários tipos de conflitos. O conflito interno, o conflito externo. Nós temos o interno ou interpessoal, que envolve dilemas de ordem pessoal. O externo envolve vários níveis como interpessoal, intergrupal, intraorganizacional e o interorganizacional. Então, esses são alguns tipos de conflitos. Ah, professora, mas o que é isso? Vamos pesquisar. Eu coloquei alguns tipos aqui para induzir mesmo, para que vocês comecem a despertar essa curiosidade de descobrir o que são os conflitos, quais são os tipos de conflitos, quais são os conflitos internos e externos. E vocês precisam pesquisar mesmo, porque vocês precisam entender quais são os tipos de conflito. O Chiavenato, em 2004, afirma ainda que o conflito pode ocorrer em vários níveis de gravidade, conforme segue a seguir. Conflito percebido. Quem sabe o que é um conflito percebido? Não olhe. Diga, pense, o que é um conflito percebido? É quando as partes percebem e compreendem que o conflito existe, pois sentem que seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros e que existem oportunidades de interferência e bloqueio. Conflitos aí, esse conflito, o que é o conflito? Como eu falei lá, eu estou concorrendo, eu estou numa corrida. Eu sei que o meu objetivo é igual ao do outro, mas se ele ganhar, eu vou perder. Se eu perder, ele vai ganhar. Então, o importante é que eu ganhe. E eu vou tentar, de alguma forma, bloquear, correndo mais. De repente, colocando a perninha assim, não, gente, não façam isso não, estou brincando. Aí eu vou gerar um conflito maior, né? Eu vou colocar a perna, o cara vai cair, vai se machucar, eu estou bloqueando o rapaz não vai ganhar. E, consequentemente, vai ser uma guerra maior, vai ser uma briga. A gente vai começar a se estapear. Então, é complicado. Mas eu estou falando, eu estou brincando, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa séria. Vocês precisam entender. Esse é o conflito percebido. É quando eu realmente percebo a existência desse conflito e os objetivos são diferentes. Esse é o percebido, compreenderam, né? Então, conflito percebido é quando as partes percebem e compreendem que o conflito existe, pois sentem que os seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros e que existe oportunidade de interferência ou bloqueio. Então, eu já entendi, já começo a traçar minha meta para evitar aquele conflito. É chamado também de conflito latente. Conflito experienciado, já é um outro conflito, tá? Conflito experienciado é quando o conflito provoca sentimento de hostilidade, raiva, medo,
descrédito e entre outra parte, uma outra parte. Pode ser porque estejamos numa equipe ou estejamos em duas pessoas e eu começo a hostilizar, estou com raiva da pessoa ali, fiquei com raiva, começo a hostilizar, começo a ter descrédito, a dizer coisas e afetar, de certa forma, com palavras que possa atingir a pessoa que eu estou tendo um certo conflito, que eu estou discutindo com ela. Então, esse é o conflito experienciado. Ele também pode ser chamado de conflito velado, certo? Procure lá, tá, pessoal? Não deixa isso não, vai lá. Pois não é manifestado externamente com clareza. Às vezes já aconteceu, lembra quando vocês eram pequenos, de repente, que discutiam com seu irmão, aí dizia, é aquele menino que eu briguei com ele nesse instante, ele é feio, ele é chato, tá ali, você tem 3 pessoas, você sabe que é com você, mas o teu irmão brigou com você, tá você, seu irmão e sua irmã. Aí seu irmão brigou com você e fica dizendo, aquele menino chato que brigou comigo. Mas ele não disse que foi você. Ele disse aquele menino, a carapuça pode servir. Mas de repente não foi com você, foi com outra pessoa. Então esse é o que não deixa claro. Quando é claro é quando eu digo, olha, eu briguei com você, você é chato, eu não gosto de você, tá? Eu estou com raiva de você, então é uma coisa mais clara. Eu estou sendo clara com você, eu estou deixando bem claro que é você a pessoa que está me causando o conflito. E aqui? Estes conflitos decorrem do fato de que as pessoas divergem em muitos pontos. Olha uma foto ali, pessoal. Eles discutindo, o cara lá em pé com raiva, o outro apontando o dedo no rosto da mulher lá, e o outro lá meio que querendo intervir ou não, né? Gerir o conflito. Conflito manifestado é quando é expresso através de comportamento de interferência ativa ou passiva por ao menos uma das partes. Ele também é chamado de conflito aberto. Então, pouco importa lá naquela imagem lá, tá todo mundo discutindo. Pouco importa se o outro está vendo que eu estou discutindo ou não, e a pessoa está discutindo lá, tá nem aí, é aberto. Quem quiser que olhe, quem quiser que fale alguma coisa, eu não estou nem aí. Esse é o conflito aberto. O conflito é inevitável. O administrador precisa conhecer a respeito de suas possíveis soluções e resoluções. A solução de um conflito passa quase sempre pelo exame das condições que o provocaram. Como eu falei para vocês. Então, às vezes, a gente vai ter vários conflitos, mas a gente precisa entender o que foi que causou aquele conflito. O que foi que estressou aquela pessoa de repente para que acontecesse esse problema. E já disse que é Venato em 2004, página 416. Continue lendo, vamos pesquisando também. Conhecendo a natureza do conflito, quando eu conheço a natureza do conflito, fica mais fácil solucionar o problema. Fica mais fácil eu gerir, eu intervir naquele problema lá e solucionar mesmo aquele conflito. Se eu conheço a história. E eu preciso conhecer a história dos dois lados. Se tem duas pessoas discutindo, brigando por algum motivo, eu preciso entender as duas histórias. Para depois eu tirar vamos dizer assim, eu fazer o meu parecer. Eu entender quem é que está errado. De repente os dois estão errados. Ou de repente só uma pessoa do conflito é que está errada. Ou talvez para mim, geralmente as duas estão erradas. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então, se eu quero brigar e o meu irmão não quer brigar, eu vou estar em cima dele e de repente eles querem discutir, ele vai sair por aqui, me deixar falando sozinho e acabou. Eu sozinho não vou brigar, a não ser que eu vá me olhar no espelho e brigar comigo mesmo, que vai ser impossível, né? Conhecendo a natureza e o tipo de conflito, o gestor poderá agir com mais assertividade, aumentando suas chances de tomar uma decisão que mantenha o bem-estar entre as pessoas ou grupo, sem conveniência e sem injustiças. Então, assim, a gente precisa realmente conhecer a história, o fato que ocorreu para que culminasse naquele conflito. E a gente precisa ser imparcial.
Não posso puxar sardinha para A nem para B, nem achar, porque eu gosto mais de fulano, eu vou fazer aqui, vou passar a mão nele, não. A gente precisa ser imparcial e precisa realmente conhecer as histórias para saber realmente o que foi que causou aquele problema. As principais causas de conflito organizacional para Berg em 2012 são mudanças. Quem nunca ouviu falar que mudanças assustam? O novo assusta. Não assusta, pessoal? Assusta. A gente precisa só se abrir e estar disponível a descobrir o que vem de novo. Quais são as mudanças que virão pela frente e se elas vão ser boas. Mas para a gente saber se elas serão boas ou não, a gente precisa realmente se abrir. A gente precisa estar apto a aceitar as mudanças. Isso é o que causa muito conflito. As pessoas têm medo, se fecham, têm resistência. Por que será que, às vezes, em algumas empresas, os mais antigos da empresa, sempre tem aquela resistência quando vão implantar um novo sistema, quando vão implantar, de repente fazer uma reunião, fazer uma promoção para algum colaborador? Aquele cara não vai dar certo. Para quê? Estava tão bonzinho do jeito que estava. Para que implantar o sistema tal? Toda a vida eu trabalhei com esse sistema e agora vou mudar, não sei para quê. Então, a resistência, o novo e a mudança assusta. Mas a gente precisa realmente se abrir para elas, tá? E são mudanças, né, que ocorrem principalmente por pressão do mercado, forçando a organização a adaptar-se às novas realidades. Muitas vezes acontece nas empresas com as crises aí do que está acontecendo, de que ela acontece, o que é que ela fazem? Ela, de repente, num setor, elas têm 4 pessoas, elas demitem 2 pessoas e elas, das 4 pessoas, demitem 2 e deixam 2 colaboradores. E aqueles 2 colaboradores, de repente, têm que fazer todas as atividades que eram realizadas por 4 colaboradores. E aí, o que acontece? Começa a mudança, começa as pessoas ficarem satisfeitas, começa a surgir os conflitos, as divergências, o cansaço, a desmotivação. Isso tudo gera conflito, gente. Vai gerar, porque a mudança, a mudança que a gente fala geralmente, que é enxugar a folha, enxugar a quantidade de pessoal. E é complicado, porque você começa a sobrecarregar outras pessoas. E as pessoas geralmente não conseguem se adaptar. Se é um trabalho para 4 e 2 estão fazendo, sobrecarregando, as pessoas vão se adaptar fácil. De repente, no primeiro momento é complicado, depois até melhora um pouco, mas depois complica mais ainda, porque elas vão ficar cansadas. E aí vão começar a gerar conflitos. Que um colaborador insatisfeito, eles começam a gerar problemas. Ou você, como é igual um time de futebol, quando está dando problema, geralmente eles não mudam o time todo, eles mudam o técnico. Então, se você está na empresa, a maioria das empresas que não valoriza ou não vê o ser humano, os colaboradores como ser humano, como capital humano, o que é que ela vai dizer? O mercado está cheio de gente aí para ocupar uma vaga. Se saiu um, tem 10 lá fora. Então, vai ser mais fácil mudar aquela pessoa e colocar outra no lugar do que mudar o sistema ou contratar mais uma pessoa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso também. Isso vai gerar muito conflito. Essas alterações são geralmente de caráter tecnológico, estrutural ou comportamental. Buscando com isso melhorar a eficácia na busca por resultados, aumentar ou manter lucros, enxugar custo, que quando eu falei lá enxugar custo, enxugar colaboradores, reduzir o quadro, quando eles falam em enxugar custo, geralmente qual a primeira coisa que as empresas pensam? Não é 100%, tá, gente? Mas geralmente as empresas pensam em enxugar o custo, reduzindo o pessoal. Aí começam todos os problemas. Às vezes, vamos colocar um sistema novo. As pessoas têm resistência e começa lá e vai gerar conflito porque era melhor assim, porque era melhor assado, porque não sei o quê. E aí vocês precisam saber lidar com esses problemas. Atualizar organizações em todos os aspectos, crescer ou manter-se no mercado. Para a gente manter-se no mercado, a gente precisa todo dia matar literalmente um leão para a gente sobreviver. Administração de conflitos. O que é a administração de conflitos? Isso mesmo. Uma vez que conhecidos e identificados os conflitos, precisam ser administrados ou geridos.
para que se resolvam da forma mais eficiente e eficaz. Então, quando eu identifico, fica mais fácil administrar. Quando se estiver administrando um conflito, de acordo com o Neto, em 2005, é de suma importância que, antes de tomar qualquer decisão, investiguem-se os fatos ocorridos, assim como as pessoas envolvidas, suas condutas, desempenho, entre outros. Tudo para que injustiças não sejam cometidas e o conflito tenha um final satisfatório. É igual aquela história. Eu não posso, como eu falei, eu não posso puxar mais para o lado de um, porque eu gosto de fulano e não gosto de fulano, eu vou puxar mais para ele, eles discutiram e eu vou simplesmente dizer que ele está certo e deixar passar. Não, precisamos ser imparcial. Porque se a gente é imparcial e a gente ouve todos os lados, a gente consegue entender o que é que está acontecendo, mais fácil vai ser gerir o problema e mais fácil vai acabar resolver, solucionar o problema da melhor forma possível. E vai ser satisfatório, consequentemente, para todo mundo. A respeito da administração de conflitos, que a Venato, em 2004, na página 418, afirma que uma qualidade importante no administrador é sua qualidade de administrar conflitos. Nem todo administrador sabe administrar conflitos, mas ele precisa entender, para que ele, possivelmente, se acontecer algum problema, ele consiga mediar o problema. Para isso, o gestor tem à sua disposição 3 abordagens para administrar conflitos, sendo elas, conforme que a Venato, em 2004. Abordagem estrutural. O conflito se forma das percepções criadas pelas condições de diferenciação, recursos limitados e escassos e de interdependência. Se o gestor agir sobre algum desses elementos geradores, a situação conflitante poderá ser controlada mais facilmente. Então, ele precisa ver aí quais são os recursos, quais a condição de diferenciação, os recursos limitados e os escassos, de interdependência, e aí ele vai conseguir realmente gerir o conflito da melhor forma possível. Abordagem de processo. Essa abordagem procura reduzir conflitos através da modificação de processos, podendo ser realizada por uma parte do conflito, por pessoas de fora ou uma terceira parte. Geralmente, quando os dois estão brigando, os ânimos já começam a se exaltar, o conflito está maior, fica mais complicado aquelas 2 pessoas que estão em conflito resolver o problema. Geralmente, se tem uma terceira pessoa, que é aquela pessoa que é imparcial, que está de fora, está visualizando tudo e consegue gerir melhor o conflito. Nesse caso, também, quando a gente gera um conflito, vai gerir o conflito, que a gente afasta as pessoas do problema, a gente vai desativar o conflito, vai evitar que ele se torne um problema ainda maior. Onde uma das partes opta pela cooperação, promovendo um acordo. Reunião de confrontação entre as partes, a reunião de confrontações entre as partes, em que são abertos os motivos do conflito de maneira mais direta entre os envolvidos, ou colaboração, que ocorre após passadas as etapas anteriores, com 2 partes buscando uma solução vantajosa para todos. Quando eu tenho as 2 partes que discutiram lá, mas acalmar os ânimos, de repente, porque uma terceira pessoa intercedeu, e aí começar a respirar e enxergar que realmente aquela situação não era uma situação boa, que eles deveriam resolver aquele problema, fica mais fácil, é vantajoso para todos os 2, porque eles começam a refletir e ver que o que estavam fazendo não era certo. E aí acalmam-se os ânimos, todo mundo sai ganhando, cada um vai para o seu lugar da melhor forma possível, procura o seu lugar de tranquilidade e vai trabalhar tranquilo, que seja no trabalho mesmo na empresa, que seja na sua residência. Eu me lembro quando a gente estava brigando em casa, a minha mãe colocava todo mundo em castigo. Éramos 7 filhos, tá? Éramos 7 irmãos. Mas quando um brigava, a minha mãe perguntava quem foi que começou. Ninguém falava nada. Quem foi que começou? Ninguém vai falar quem foi que começou, então vai ficar todo mundo de castigo. 2 brigavam,
5 ficavam dizendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu quero ver quem vai ganhar, quem vai ganhar. Então, na hora que a minha mãe ia colocar de castigo, ela não colocava só a mim e o meu outro irmão, ela colocava os 5, porque aí resolvia logo o problema. Assim, a gente não pode fazer na empresa. Mas a gente pode chegar, apaziguar, tentar acalmar os ânimos e resolver da melhor forma possível. Todo mundo vai sair na vantagem. Todo mundo vai sair feliz e contente. Abordagem mista envolve tanto os aspectos estruturais como os de processos e pode ser feita através da adoção de regras para resultados, para a resolução de conflitos ou criação de papéis integradores. A adoção de regras se utiliza de meios estruturais para influenciar no processo de conflitos, criando regras e regulamentos que delimitem a ação das pessoas. A gente precisa criar regras para evitar determinado tipo de problemas. Tem empresas que têm aquelas áreas de descanso e tem sempre lá silêncio. Mas mesmo assim as pessoas começam a conversar no WhatsApp, e ouvir um vídeo, aí não colocam um fone, isso termina gerando problemas. Então, o que acontece? Proíbe-se as conversas. Ah, mas proibir é complicado. Não, não é complicado não, é como eu digo, é respeitar o espaço do outro. Se eu estou numa área de descanso que de silêncio, aí a gente começa a colocar as limitações, a gente começa a criar regulamentos. Eu me lembro que chegava, não tinha placa, não tinha nada, então todo mundo ouvia, começava a mexer nas redes sociais, ouvir o vídeo, botava a música, daqui a pouco cada um estava com uma música diferente, a música que antes era música começou a ser ruído, porque de repente um tipo de música é música para mim, mas para você não é uma música, é um ruído, incomoda. Então é aquela história, vamos respeitar o espaço. E aí começava daqui a pouco falando, psi para lá, psi para cá, vamos parar de conversa, não sei o quê, e criava-se uma situação muito complicada, tensa dentro do local de descanso. Foi colocadas as placas, silêncio, proibido, se quer usar música, ouvir música, coloca um fone de ouvido. A gente começou a criar regras. Quando a gente criou regras, a gente começou a evitar problemas. E aí quando tinha alguém lá saindo da regra, um ia lá como quem não queria dar, gente, não é X9, não é porque a gente está entregando, não. Mas eu acho que é um espaço de bem comum. É uma comunidade, então a gente tem que trabalhar em comunidade. A gente está lá uma equipe, um grupo, de repente, não sei, porque nem toda empresa tem uma equipe. De repente a equipe A, a equipe B, mas elas entre si não formam uma equipe, formam só o grupo. E a gente precisa saber identificar isso. Então, crie regras mesmo. Delimite ações de pessoas. Ah, minha gente, é proibido entrar na área de descanso com o som. Pronto. Se entrar, é passivo, dá uma advertência. É isso que tem que fazer, para evitar problemas maiores. Já a criação de papéis quase que não sai. Integradores consiste em criar terceiras partes dentro da organização, de forma que elas estejam sempre disponíveis para auxiliar na busca de soluções favoráveis dos conflitos que possam surgir. De repente, a gente precisa realmente fazer uma equipe. Quando surgir problema, procura fulano. Geralmente, nas empresas, quando surge um problema, quem é que a gente procura? Os recursos humanos. Porque os recursos humanos cuidam de pessoas. Eles, geralmente, são mediadores, né? Eles vão lá, resolvem a situação, ou apaziguam um problema que está acontecendo, ou faz uma ponte entre os colaboradores e os gerentes e os gestores da empresa. Mas é importante que o RH ou tenha realmente um grupo que seja de apaziguador mesmo, que tente entender os problemas, que tente entender os colaboradores da empresa para evitar problemas maiores. Para a Berg, em 2012, existem várias maneiras de abordagem e administrar conflitos. Porém, uma das mais eficazes é denominada de estilos de administração de conflitos, métodos criados por Kenneth Thomas e Ralph, que propõem 5 formas de administrar conflitos, conforme a seguir. Competição é uma atitude assertiva e não cooperativa, onde prevalece o uso do poder. Ao competir, o indivíduo procura atingir seus próprios interesses em detrimento das outras pessoas.
é um estilo agressivo onde o indivíduo faz uso do poder para vencer. Então, sempre que há uma competição, sempre vai haver conflitos, alguns mais graves, outros não, e às vezes os conflitos vão ser tão leves que não vão ser nem percebidos. Mas na competição é sempre, é quase que 100% da competição ela termina com algum problema de conflito. Imagina aqui, quão irritada e quão sério foi o problema que surgiu aí, que deixou essa colaboradora tão estressada a ponto de ela ir à via de fatos com um colega de trabalho. Acomodação é uma atitude inassertiva, cooperativa e autossacrificante. O posto da competição, onde ao acomodar-se, a pessoa renuncia aos seus próprios interesses para satisfazer os interesses de outra parte. É identificada como um comportamento generoso, altruísta e dócil. E às vezes a pessoa acha, fica lá na acomodação, é muito complicado, viu? As pessoas se acomodam. Tem pessoas que estão lá sofrendo determinada empresa ou determinadas situações e estão tão na zona de conforto, tão acomodadas, que preferem sofrer do que mudar. Pelo medo do novo, como eu falei no começo. Tem o medo do novo e prefere ficar ali, para não criar conflitos. Ou cria conflitos pelo medo do novo. Termina se acomodando. Afastamento. É uma atitude inassertiva e não cooperativa, pois ao afastar-se, a pessoa não se empenha em satisfazer os seus interesses e nem tampouco coopera com a outra pessoa. O indivíduo se coloca à margem do conflito, adiando ou recuando perante as situações de ameaça. Então, prefere se afastar do que solucionar o problema. Não é bom. O melhor é solucionar o problema. Acordo é uma posição intermediária entre a assertiva e cooperação, onde o indivíduo procura soluções mutuamente aceitáveis que satisfaçam parcialmente os dois lados. O acordo significa trocar concessões ou então procurar por uma rápida solução ou meio termo. Isso é muito bom quando você faz um acordo, que você resolve alguns problemas. Quando a gente ficava com raiva, minha mãe ficava chateada, a gente brigava, eu brigava com meus irmãos, ou os meus irmãos brigavam para lá. A minha mãe sempre fazia a gente cumprimentar uns aos outros, para passar raiva. Era uma forma de evitar e de estreitar os laços e resolver os problemas. Nem sempre é possível. É muito fácil, de repente, gerir um conflito dentro de casa do que um conflito na família, na empresa. Até porque na empresa, geralmente, são pessoas formadas, são pessoas que têm a sua postura, né? Então, fica mais complicado. Mas, mesmo assim, a gente pode usar como exemplo, seguir ali, olha, quando era pequeno, na casa, eu fazia determinado tipo de coisa. Isso também pode dar certo, gente. Mas na hora que estiver ali, todo mundo chateado, muito com raiva mesmo, muito bravo, evita colocar as pessoas juntas. Coloca cada um em seu lugar e deixa respirar. Como a gente não vai poder colocar no cantinho do castigo para que eles reflitam, a gente precisa chamar para a realidade. Colaboração é uma atitude tanto assertiva quanto cooperativa, onde ao colaborar, o indivíduo procura trabalhar com a outra pessoa, tendo em vista encontrar uma solução que satisfaça plenamente os interesses das duas partes. Olha aqui, todo mundo de mão dada, todo mundo trabalhando feliz, a gestão de conflito funcionando, muito boa. Berg, 2012, afirma ainda que não existe estilo certo ou errado para gerir conflitos, e cada um pode ser apropriado e efetivo dependendo da situação, do assunto a ser resolvido e dos personagens envolvidos. O importante é conhecer e servir-se das várias opções à nossa disposição para planejar conflitos, para manejar conflitos e aprender a utilizar as suas técnicas. É igual a receita do bolo. Tem uma receita, cada um vai adaptar a situação e gerir o conflito de acordo com a necessidade e com a importância e com o tipo de problema que está surgindo lá, o tipo de conflito. Nem todo conflito é igual e nem todo conflito deve ser abordado da mesma forma, conforme Brudin, 2012. Por esta razão, o gestor precisa saber como e quando usar cada ferramenta
à sua disposição. Como? Olha esta imagem. Como deve estar o clima organizacional, né, dentro dessa empresa? O trabalho em equipe, o relacionamento interpessoal, a ética, a comunicação bem-sucedida nessa empresa. Tem que haver uma avaliação para saber os feedbacks com toda essa equipe aí. Senão as coisas não vão funcionar. Negociação, poder, litígio, arbitragem, ouvidoria, conciliação e diversas outras ferramentas disponíveis. Portanto, o desafio está em saber o que aplicar em cada ocasião, procurando escolher e aplicar as técnicas de forma inteligente. Embora os estudos sobre conflitos converjam para a ideia de que estes são diferentes e devam ser analisados caso a caso, é importante que seja do conhecimento do gestor as diferentes formas de abordagem dos desentendimentos para, ao identificar a sua tipicidade, possa aplicar a ferramenta mais adequada para a conclusão da situação conflitante. Mais uma imagem mostrando aqui o conflito. Essa é a imagem lá de casa. Estou brincando. Efeito dos conflitos. Nós temos os conflitos. Os conflitos podem ser resultados positivos ou negativos. Há quem tire realmente resultados positivos dos conflitos. Existem conflitos que fazem a gente acordar e a gente melhorar. E os negativos, esses resultados dependem de diversos fatores, desde o motivo do conflito até mesmo a forma como o conflito foi tratado. Chiavenato, em 2004, destaca alguns efeitos positivos e negativos dos conflitos, conforme a seguir. Efeito positivo: o conflito desperta sentimento e energia no grupo, fazendo com que, muitas vezes, busquem meios mais eficazes de realizar tarefas e soluções criativas e inovadoras. Efeitos negativos: o conflito pode provocar consequências indesejáveis para o bom funcionamento da organização, como sentimento de frustração, hostilidade, tensão nas pessoas, que prejudica tanto o desempenho das tarefas como o bem-estar das pessoas. Bom, está terminando a nossa aula. A gente precisa rever todo o assunto. Na próxima aula será a revisão, mas a gente precisa rever todos os assuntos aqui, porque a gente depois vai fazer uma avaliação. Então, vocês precisam entender. Gente, como eu costumo dizer, o material está aqui, foi elaborado para vocês, mas não se prendam só a esse material que foi visto aqui na sala e que está disponível para vocês. Pesquisem, busquem conhecimento, vejam livros, se possível, vejam o livro aqui, ou veja pela internet e busca, ou você compra o livro. Tem muitos escritores bons que nos passam muitas informações sobre todos os temas que foram abordados aqui. Então, a gente se vê na próxima aula para fazer a revisão, tá bom? Então, até a próxima.